Olá, graça e paz. Nós estamos iniciando mais um programa Texto e Contexto, que é um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nos programas Texto e Contexto desse mês, estamos refletindo sobre a doutrina do Espírito Santo. Estamos falando sobre a pessoa e a obra do Espírito. E dentro dessa temática da doutrina do Espírito, estamos reservando alguns programas para conversar sobre os dons espirituais. Então, antes de começarmos a discussão do tema do programa de hoje, aproveita esse momento inicial para compartilhar o link desse programa. Compartilhe aí com seus amigos, compartilhe com seus familiares, para que outras pessoas também sejam abençoadas com o conteúdo do programa de hoje. Nós vamos continuar falando sobre a lista de dons do Novo Testamento. E para nos ajudar nessa conversa de hoje, nesse papo de hoje a respeito desse tema, nós temos a alegria de ter conosco aqui a pastor Adailson e pastor Josias. Sejam muito bem-vindos novamente ao programa Texto e Contexto. Pastor Eleilton, pastor Josias, irmãos e irmãs, e vamos ao nosso estudo, né? Olá, paz do Senhor a todos. É uma satisfação estar novamente aqui com vocês, pastor Eleilton, pastor Adailson. Esperamos que nesse momento que você separou para nos ouvir, que o Espírito Santo venha trazer uma profundidade bíblica maior para você, para a sua vida, que esse momento seja proveitoso para você. Amém. Bom, nos últimos 2 programas, nós começamos a falar sobre as listas de dons do Novo Testamento. A gente tem dito aqui que dons espirituais são capacidades sobrenaturais de caráter temporário ou permanente, que o Espírito Santo dá aos crentes em Jesus, para a edificação da igreja, para o cumprimento da missão. E aí, nesse sentido, a gente tem analisado as listas de dons do Novo Testamento. Analisamos aqui uma lista de dons, já em um programa, que a gente chamou de dons manifestacionais ou circunstanciais, que são aqueles dons de caráter temporário, que o Espírito Santo se manifesta em algumas ocasiões, se torna visível através da vida da pessoa, que é aquela lista de 1 Coríntios 12, do 8 até o 10, ali, palavra de sabedoria, de conhecimento, profecia, discernimento. Depois, no último programa, nós falamos sobre os dons funcionais, que já são dons de caráter permanente. São os dons práticos, usados no dia a dia, nos ministérios da igreja, ensino, liderança, aconselhamento e tal. Agora, hoje, nesse terceiro programa, essa é a proposta, você que está nos acompanhando, nós vamos falar sobre dons que também têm caráter permanente, mas parece que são dons especificamente ligados à liderança. São até classificados por alguns como dons direcionais ou dons de liderança, que é aquela lista de dons presente em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Então, hoje é exatamente o texto que nós vamos estudar. Se você tiver ainda com a Bíblia fechada, já dá um jeito de procurar aí, encontrar na sua Bíblia esse texto, porque esse é o texto base para esse programa de hoje, para a gente falar sobre os dons direcionais. Pois bem, pastor Adailson, antes mesmo de a gente começar a falar de cada um desses dons especificamente, fala um pouco para a gente sobre esse conjunto de dons, por que esse nome, dons de liderança, e por que às vezes também esses dons são chamados de pessoas-dons? Esses dons que a gente lê em Efésios capítulo 4, versículo 11, eles podem ser classificados como dons direcionais, porque eles são dados a pessoas, que exercem liderança. Então é por isso que eles podem ser chamados assim. Dons direcionais são dons dados a pessoas que vão liderar, comandar, dirigir a igreja. Então por isso que eles são chamados de dons direcionais, E o mais interessante é que esses dons, pelo que a gente lê no próprio texto, ele diz que ele concedeu
ou ele deu, né, que o termo aqui é doreia, né, ele concedeu, ele deu, alguns para, né? Então, a gente vê no contexto que esses dons são dados para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Então, esses dons dados aqui no versículo 11 são dados a pessoas que vão trabalhar, tá, no aperfeiçoamento dos santos. Santos aqui são os membros da igreja, todos aqueles que são cadastrados, que foram salvos, né, pelo Senhor Jesus Cristo, todos eles são os santos que compõem o texto aqui. E nós vemos aí que nós temos um grupo, que esse grupo, a ele é dado alguns dons para cuidar do aperfeiçoamento dos santos, né, para a obra do ministério. Os santos têm dons também, né, para exercer o ministério da igreja, a função da igreja, o trabalho da igreja, eles recebem dom. Mas nem todos recebem esses dons específicos da liderança, né? Então, por isso que a gente classifica eles como dons dados àqueles que vão liderar a igreja de Cristo, né? E é interessante porque quando você chega nessa lista, o que difere, né, aqui é a maneira como o texto pula o que a gente chama de carisma, que aparece nos outros textos, né? Que aparece nos outros textos de Paulo, e aqui não, aqui já vai para a doreia, e vem logo as pessoas, né? Então, é como se a própria pessoa fosse o próprio dom, né? Se a própria pessoa fosse o próprio dom. Então, por isso que o texto diz, ele deu uns para isso, outros, então, Paulo tira a palavra carisma, né? O carisma, que é a raiz da graça, né? E ele coloca logo doreia, então vem como a própria pessoa fosse o próprio dom, o próprio presente de Deus para a igreja. Legal. É por isso que muitas pessoas falam que é pessoa dom, né? As pessoas que são usadas por Deus nesses dons na igreja local, elas mesmas seriam os dons de Deus para a igreja. Eu tive um professor na faculdade, que vocês conhecem, que é o professor Itamir, quando ele deu aula sobre esse tema, sobre esse texto, ele perguntava, né, ele dizia para a gente, né, que você precisa saber se você é 4:11 ou 4:12. Né? 4:11 são as pessoas dons, né? E o 4:12 são os santos, né? Que também, como você disse, têm dons, atuam na igreja, mas não são líderes, né? Então, a distinção aqui é os que vão puxar o carro, né? Os que são líderes e os que vão ser liderados, aperfeiçoados para a obra do ministério pelo ministério dessas pessoas, né? Então, é 4:11 ou 4:12, né? Você que nos assiste, é 4:11 ou 4:12? Né? É importante essa pergunta. Em tese, né? Todo aquele que lidera precisa ser 4:11, né? 4:11, tem que um ser. presente de Deus, né? Que a ideia que dá é que Deus concede o dom, um presente para essas pessoas e ela acaba se tornando um presente para a igreja, né? O dom dela, por isso confunde muito dom com a pessoa, né? É isso aí. Bom, mas vamos lá. Vamos examinar então a lista especificamente. Nós temos ali cinco pessoas dons, ou 5 dons que aparecem em Efésios 4:11. Começando pelo apóstolo, né? Então, Pastor Josias, comenta um pouco para a gente sobre quem é esse apóstolo aqui presente em Efésios 4:11. Obviamente, não são os apóstolos de Cristo, né? Mas como entender então esse dom do apóstolo presente aqui em Efésios 4:11? É bom justamente a gente começar por essa distinção, né? Porque hoje a gente vê muita gente sustentando esse título, né? Como se fosse na igreja primitiva. E lá na igreja primitiva a gente já via uma preocupação da liderança em fazer a distinção quem era de fato, né? Quem pode sustentar o título, quem tem esse ofício. Então o ofício, como lá no Novo Testamento, início da igreja, ficou restrito ali aos 12 que Jesus ensinou, a Paulo, né? Alguns poucos outros, mas a gente vai ver eles criando regras, né?
2 Coríntios 12, Atos 1, 21 a 22, compõe ali algumas regras, por exemplo, para a pessoa poder sustentar esse título, né? Que seria, por exemplo, a pessoa tinha que ter recebido o ensino do próprio Jesus para ter o título, né, de apóstolo, o ofício de apóstolo teria que ter recebido o ensino diretamente de Jesus. Uma outra regra, né, que eles colocaram ali, distintiva, era que precisaria ter visto o Senhor ressurreto, né, fazer parte daqueles que viram o Senhor ressurreto, né? Então, tem algumas regras que não cabem mais para hoje, né? Para hoje em dia. Quando nós vamos ver Paulo na sua defesa, né? Ele vai falar disso, né? Que ele aprendeu do próprio Senhor, que ele viu o Senhor ressurreto. De fato, o Senhor apareceu para ele no caminho de Damasco, e também ele fala de um período que ele passou na Arábia, de cerca de 3 anos, aprendendo diretamente do Senhor. Isso concedeu a ele credenciais para ele ser chamado também de apóstolo, né? Mas hoje em dia o que nós temos é o dom, né? Que é diferente do título e do ofício que ficou no passado. Agora nós temos a pessoa dom, né? Esse dom que Deus dá para uma pessoa, que ele se torna um presente para a igreja, ele se torna um dom para a igreja. E quem seria o apóstolo hoje, essa pessoa dom? Seria aquele expansionista, né? O cara da visão, aquele que ele olha para determinada igreja e ele pensa em crescimento, em expansão, abrir novas frentes, né? Seria um missionário que quer alcançar todos os lugares do mundo. Se ele está numa igreja local, o projeto dele é de crescimento para essa igreja, é o cara que tem a visão, ele é extremamente estrategista, né? Ele está sempre falando em expansão, seria essa uma palavra-chave para defender esse dom pessoa, né? Esse apóstolo de hoje. Uma igreja que tem um líder desse, ela sempre vai estar encorajada a expandir, a ir para frente, a crescer, a ir a lugares onde ninguém foi ainda. Então, ela é mantida, é encorajada por esse líder, né? Só que tem também aí algumas questões a tomar cuidado, né? Por exemplo, a igreja ou a pessoa que tem esse dom pode cair aí no erro do estrelismo, né? De achar que é o tal. A igreja pode olhar para ele como a igreja inteira dependendo desse único, que se ele sair o projeto vai acabar, se esse líder não estiver à frente, a coisa não anda, e ficar tudo muito dependente dele, né? Mas é um dom, uma pessoa extremamente importante para a igreja. Não é por causa desse risco que nós não devemos buscar e desejar em nossa igreja local alguém com esse dom, né? O dom de expansão, de estratégia, de cara de visão para comandar a igreja. Esse seria o apóstolo de hoje. Uma diferença que eu noto é que hoje a ideia que a gente vê circulando aí por fora de apostolado é uma ideia hierárquica, né? É assim, ó, da igreja brasileira, o apóstolo, em termos de hierarquia, é o topo, né? E quando você vai para as escrituras como esse texto, e Paulo ele faz questão de colocar esse texto para os nossos dias, se você, não é o nosso objeto hoje de análise aqui, mas a atualidade desse texto, é porque Paulo entendeu que a igreja hoje também, ela iria necessitar de pessoas com essa visão que a gente acabou de ouvir de Josias aí, esse expansionista, e iria necessitar de pessoas. E quando a gente olha para a nossa realidade, a gente não precisa ir longe para a gente identificar dentro da nossa comunidade pessoas, líderes com esse dom, né? É como aquela engrenagem, né? O templo bem ajustado cresce, como o próprio Paulo diz, né? Como uma estrutura para o Deus Santo. Então, essa formação, cada um no seu lugar, agindo como um relógio, né? Para que o evangelho nunca pare, né? Então, eles são essenciais. E não nessa perspectiva hoje essa perspectiva de hierarquia, né? Eu me intitulo porque eu quero estar acima do pastor, quero estar acima de outras nomenclaturas que a gente tem por aí, né? É isso aí. O pessoal inventa título, né? Então,
A gente ouviu falar uma época aí de igrejas ordenando querubins. O pessoal avacalha, né? O pessoal está pensando em título, mas aqui então não é título, né? É o dom do apóstolo mesmo, como o pastor Josias bem colocou. Aí eu queria desafiar você que está nos ouvindo agora a pensar, por exemplo, no seu pastor, né? Ou nos pastores que a gente tem na nossa denominação. Na Igreja Adventista da Promessa, o título que a gente usa, né, o título para aqueles que estão à frente da igreja, é o título de pastor, né? Mas esse é um título que a denominação dá para aqueles que têm uma igreja sob sua responsabilidade. Então, assim, eu queria que você tentasse, durante esse estudo nosso aqui, desassociar esse título do dom da pessoa. Então, pode ser que o teu pastor, essa pessoa que tem o título de pastor, que a denominação dá, pode ser que o teu pastor, que o dom dele seja o dom de apóstolo. Então, por essa descrição que foi dada aqui, talvez você já percebeu isso. Opa, parece que essa pessoa que o pastor Josias disse aí é o meu pastor, é a pessoa que está lá na igreja, lá, que me lidera lá na igreja. Então, desassocia essa ideia do título, tá? Porque nem todos que têm o título de pastor, eles têm o dom de pastor. De repente, o dom é o de apóstolo, é o de evangelista. E é muito importante que isso fique claro, tanto para a igreja quanto para o próprio indivíduo, para o próprio pastor, para ele não achar que ele tem que cruzar a bola, correr na área para cabecear e ele que faz tudo. Tem que entender qual é o chamado, né? Então, vamos lá. Apóstolo foi o primeiro. Na sequência da lista, nós temos o profeta. Então, pastor Adailson, quem é esse profeta de Efésios 4:11? Quem é essa pessoa, dom chamada profeta? Tem alguma relação com o ministério profético do Antigo Testamento? A gente ainda tem profeta no nosso tempo? Como é que funciona isso? Então, à luz do Novo Testamento, né, analisando assim já o Novo Testamento, o ministério profético, à luz do Novo Testamento, ele não, aos moldes do Antigo Testamento, ele não aparece nessas listas, né? Então, assim, Paulo não se refere ao ministério profético como era no Antigo Testamento, não. Paulo também não está tratando aqui do dom de profecia, que é da lista de 1 Coríntios também, não é o dom de profecia também. Paulo fala do dom do profeta aqui, né? Que é a pessoa que ela é o próprio presente de Deus, ela é o próprio dom de Deus para o profeta. Uma das características do profeta no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, porque a gente vai ter alguns exemplos desse que Paulo está falando, é aquela pessoa que ela entra na mente de Deus, ela consegue fazer essa leitura e ela consegue transformar isso em palavra, em pregação, né? Porque essa também era uma das características do Antigo Testamento. O profeta no Antigo Testamento, ele subia na tribuna daquela época, fosse no meio da praça, onde fosse, e ele denunciava, né, a vontade de Deus ali. A vontade de Deus aqui é essa. Então, Paulo está falando basicamente sobre esse dom, sobre essa pessoa que ela traz consigo essa capacidade de, através da leitura da palavra de Deus, fazer com que a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, seja compreendida e entendida. Então, esse que é o aspecto que Paulo está falando aqui, né? E não a gente atrelar aqui a Coríntios 12, né? E nem ao ministério profético, mas essa pessoa que consegue fazer essa leitura e ela consegue expor a palavra de Deus de uma maneira, né, que a palavra de Deus seja bem entendida. Uma igreja que ela é pastoreada ou que tem os líderes com essa característica, porque esse dom ele deixa o líder muito avivado. O líder ele é muito carismático, a palavra de Deus para ele pesa nele, ele vai sempre fazer aquele sermão em busca da santidade, em busca do retorno do relacionamento com Deus. Então você vai ter na igreja aquele pregador que tem aquela pegada, aquele líder que tem essa pegada, né? E tem também, como o Josias falou, um ponto que tem que ficar de olho, né? Por quê? Porque de posse do microfone com esse dom,
ele pode se deixar levar pelas emoções e cair num sensacionalismo, né? E cair no sensacionalismo, esse que é o perigo desse dom, tá? Ele cair no sensacionalismo e aí ele vai deixando de se basear e de se guiar pelo dom que ele recebeu e ele deixa se levar mais pelas emoções, porque esse dom é aquele que aflora na pessoa, né? Que faz com que a pessoa exponha a palavra de Deus de um jeito, né? Para que os outros entendam, né? A gente tem na história um pregador que quando ele pregava o pessoal fala que o pessoal que ouvia segurava no banco, né? Da igreja, né? Se segurava no banco da igreja, né? E a gente não quer fazer nenhuma comparação, mas eu vejo alguns pastores hoje, que você vê pregações sérias no YouTube, que você fala, esse camarada é profeta, né? Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, eu tenho dois que eu falo, esse é profeta. Um é americano e o outro é brasileiro. Eu falo, esses caras são profetas, né? Por quê? Porque você encontra essa característica na pregação dele. Mas, a despeito desse perigo, Paulo está falando de um dom, de um presente que Deus deu para a igreja e que a igreja precisa ter e cultivar, porque ele é importante para a igreja, né? Ele é extremamente importante. Então, é desse profeta que Paulo fala aqui no capítulo 4 de Efésios 11. Muito bom, muito interessante, né? Então, assim, nós temos aqui uma primeira pessoa, dom, que é o apóstolo, que é o expansionista, estrategista, uma pessoa mais visionária, e aí uma outra pessoa, dom também, que Deus usa para liderar a igreja, que já é alguém mais dessa pegada aí da pregação, né? É um pregador inflamado da palavra de Deus, né? Talvez pelo que você disse, né? Alguém que está sempre incentivando então a igreja nessa ideia da oração, né? Da busca a Deus. Então, assim, de repente você ouviu aqui, você já percebeu que o seu pastor, né? O que tem o título de pastor por conta da denominação, ele se encaixou nessa segunda descrição aqui, né? Eu não sei se nós estamos pensando, se nós temos em mente as mesmas pessoas, mas tem alguns pregadores mesmo. Eu também tenho uma leitura de um pregador americano e de um pregador no nosso país. Vai ver o mesmo. Vai ver que é o mesmo. Que para mim, assim, quando eu ouço, para mim é profeta. E é engraçado, assim, profeta no Antigo Testamento ele não era convidado para banquete no rei, né? Porque profeta, ele denuncia, né? Geralmente profeta, ele fala o que tem que falar mesmo e é uma palavra, sempre uma palavra de chamada mesmo de arrependimento, né? A santidade, né? Você vai ter João Batista. Quando você olha o contexto de João Batista, é muito interessante, porque João Batista chega no deserto da Judéia pregando, né? E o pessoal vinha até ele, e qual era a mensagem dele? Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da era futura? O machado está posto à raiz, produz fruto digno de arrependimento, né? E você vê que ele vai confrontar o rei, né? Ele vai confrontar por causa de um casamento que não era próprio, que não era legítimo, né? E ele não está nem aí, né? E ele está falando para a sociedade, né? E isso que está acontecendo aí não é o que é a vontade de Deus. Então, é nesses moldes aí que você... É por isso que eu olho para alguns e eu falo, esse é profeta. Quando ele foge desse escopo, não é ele, né? A gente tem a figura do profeta Micaías, por exemplo, né? No Antigo Testamento, que Josafá manda consultar os profetas, Acabe chama um monte, mas não chama ele. Josafá diz, não tem mais o outro. Fala, tem um que só fala contra mim. E aí chama ele, mas chama ele. Aí ele chama, e aí, então, não, pode ir para a guerra, você vai... Acabe fala assim, não, eu falei para você falar a verdade. Ele, então tá, a verdade é que vocês vão perder. Então, assim, se ele fugir disso, fica nítido que não é ele, né? Ele é dessa forma, a pessoa é dessa forma. Legal. Bom, seguindo aqui na lista, depois do profeta, nós temos o evangelista, né? Então, quem é essa pessoa, dom, chamada de evangelista em Efésios 4:11, né? É importante entender bem quem é essa pessoa, porque ao explicar esse dom, muita gente já pode se perguntar, né? Mas espera aí, evangelizar não é uma tarefa de todo cristão, né? Como assim tem o evangelista, né? Quem é essa pessoa? É bom sempre começar por essa distinção, né? De fato, porque assim,
Tem muita gente que se confunde hoje, porque nós vamos ver Marcos 16:15, também Mateus 28, que isso é um dever de todos nós, né? Poderíamos dizer que é um mandamento de Deus para a nossa parte. Então, ninguém está isento, mesmo tendo um outro dom, ele tem que evangelizar na forma de mandamento. Só que tem essa pessoa dom, né? A pessoa que tem esse dom, que ela tem uma facilidade a mais, né? Eu costumo sempre exemplificar, dizendo, por exemplo, quando essa pessoa lidar, né? Como que ela é fácil, né? Por exemplo, chega o pastor da sua igreja, diz, olha, ele faz aquela pregação de que a gente tem que evangelizar o mundo, você sai convencido, diz, na próxima evangelização, quando for convocado, eu estou lá. E aí chega, você até leva a comida para a igreja, né? Acaba, você fica por lá, come mesmo, já faz a oração e sai para a rua, porque às 19 horas tem um culto evangelístico, né, para trazer aqueles que você foi evangelizar. E aí você sai, passa a tarde toda, bate em porta, convida, fala com as pessoas, aborda, chega atrasado no culto, né? 19h15, 19h20, não conseguiu ninguém. Aquele cidadão que tem um dom, ele não levou a comida para casa, para a igreja, ele foi para casa, comeu, dormiu, descansou. Lá pelas 18 ele sai, chega na igreja às 18h30, dá uma volta atrás da rua de trás da igreja e traz 3 pessoas para a igreja. Aí alguém fala assim, não vou fazer mais isso não. Passei a tarde toda, não consegui ninguém. E ele, o cara dá uma volta em meia hora, traz 3. Não, isso não é para mim não, então vou deixar para lá. A gente olha, quando olha para a Bíblia, a gente vê uma diferença, né? Por exemplo, Jeremias, que passa mais de 40 anos do seu ministério, só consegue um, Baruque, o amigo dele, né? Ninguém sabe se ele diz, eu vou seguir esse cara aqui para ele não ficar com tanta vergonha, né? Mas é só Baruque que segue Jeremias. E aí a gente olha para Jonas, por exemplo, em 3 dias alcança uma cidade inteira. E aí fala assim, quando a pessoa está imbuído desse dom espiritual, ele tem uma facilidade muito grande. Isso não deve desencorajar quem não tem, porque é um mandamento para todos. A questão do aferimento, que a gente tem que lidar com isso, porque a gente vai aferir com a quantidade de almas ganhada. E de repente não é isso. Deus não afere dessa forma. Deus vai aferir pelo tempo de serviço que você está dispondo à obra. Jeremias passou 40 anos. Deus leva em conta o serviço, o tempo de serviço dele, não o número de pessoas. Então, se você tem esse dilema, tente mudar sua visão a respeito da aferição do método, né, de evangelizar, porque quem é evangelista com esse dom mesmo, ele tem essa facilidade, ele faz amizade muito fácil, ele convence as pessoas com uma facilidade muito grande, ele está levando gente toda hora para a igreja, porque é muito fácil para essa pessoa que tem esse dom. Um pastor, né, um líder que tem esse dom, a igreja sempre vai estar inflamada com isso. Ele faz com a facilidade e tenta convencer todos os outros, porque ele acha que é fácil demais todo mundo fazer, né? Normalmente uma igreja liderada por uma pessoa assim, ela sempre vai pensar em missões e ganhar almas, em pensar quem está de fora, porém tem uma questão nisso tudo também. Se só existe essa pessoa na igreja, por isso que Paulo fala da igreja como um corpo, para um auxiliar o outro. Se existe só esse líder, a igreja com o tempo ela começa a dispersar, ela vai se esvaindo. Talvez você já tenha visto notícias ou até presenciado, participado de uma comunidade, uma igreja, em que começou muito bem, muita gente no início, mas depois aquilo ali foi minguando, porque o evangelista ele só está preocupado com os de fora. A preocupação maior dele é com os de fora, aliás, né? Ele está pensando em ir lá e buscar as pessoas e trazer, então fica um pouco deficitária na questão da doutrina, da palavra, do que é a raiz. Se tiver um discipulador junto com esse, aí a coisa anda bem, né? Porque aí sim, se tiver um mestre junto com esse, a coisa vai bem, porque aí ele vai suprir isso, mas senão a igreja ela vai se acabando, ela se dispersa, vai ser uma
uma igreja difícil de alcançar a maturidade cristã, porque ele está pensando nos de fora de trazer, ele não tem muita paciência, por exemplo, como um pastor, de ficar ouvindo, né, de sentar, e para ele é uma perca de tempo aquilo ali, de ouvir as lamúrias do irmão, de tratar, cuidar, tirar o carrapicho da ovelha, é uma perca de tempo para ele quer estar lá fora ganhando almas, pregando o evangelho, então tem que tomar cuidado com isso, né? Mas é um dom extremamente necessário para a igreja, a gente precisa de pessoas, dons, né, na igreja envolvido para que haja a obra de evangelização. É um dom que é fácil de você conhecer na sua igreja, né? Aquele irmão que sempre, pastor, vou estudar ali, pastor, tem uma pessoa aqui que sempre está trazendo alguém que você para e pensa, como que ele tem tanta facilidade, né? Então é isso, você consegue destacar. A gente tem na história da igreja líderes que eles conseguiam com facilidade arrebanhar pessoas, né? Assim, com muita facilidade. E ele vai, arrebanha, e chega uma hora que provavelmente ele sai dali, né? Se ele for um dos líderes principais. Se não, se for daquela liderança que faz parte da igreja, a igreja sempre vai ter pessoas novas, sempre vai ter pessoas chegando. É aquele crente que quer que você dá estudo para um, vai para outro, visita um, vai para lá. Essa pessoa que tem uma facilidade, né? A gente conhece, eu conheço, graças a Deus, várias pessoas na igreja que tem uma facilidade para se aproximar de outro, para se aproximar de uma família, né? Você conta, né? Quantas famílias vieram para a igreja porque o irmão fulano, aquele que trouxe, o outro que trouxe, né? Essa facilidade de você conseguir se aproximar de pessoas e as pessoas te ouvirem, né? É um dom. Enquanto o pastor Josias comentava, eu fiquei viajando aqui, né? Minha mente foi lá na minha adolescência. Eu tenho por certo que eu tive um pastor que o dom dele era o dom de evangelista, né? Se encaixa exatamente nessa descrição, né, que você fez a respeito do evangelista, né? Eu acho que aqui vale uma questão importante também, baseada em algo que você comenta, que sucesso, né, da perspectiva de Deus não é medido pelo número de pessoas que de repente se converteram durante o seu ministério, mas por fidelidade, né? O quanto a pessoa foi fiel, né, com a vocação, o chamado que ela teve de Deus, né, durante todo o tempo e a caminhada da vida, né? Porque, por exemplo, se você pegar aqui duas pessoas que lideram igrejas, né, só para ficar nos que a gente já citou até agora, né, o profeta e o evangelista. Se você for comparar o ministério dos dois, né, você tem duas igrejas e esses dois líderes, mas um é o evangelista, o outro é o profeta. Se você for comparar o ministério dos dois e tentar chegar à conclusão assim, qual dos dois tem mais sucesso? E aí, se o medidor de sucesso foi o número de pessoas que se aproximou à igreja, de repente, durante um período, é bem possível, né, que o evangelista, muito mais gente vai se aproximar da igreja, né, do que do profeta, ou de repente algum outro, do mestre, né? Por isso que o texto diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, né? Então, você tem etapas no ministério, né? E para que haja uma consolidação, uma plenitude no trabalho, então você tem que ter esses líderes atuando, né? É o que Paulo fala, um planta, o outro rega, o outro colhe. Você tem fases, tem etapas, né? E Deus já colocou na igreja essa liderança para o aperfeiçoamento dos santos, né? Com essa finalidade. E o interessante seria então que em toda a igreja nós tivéssemos todas essas pessoas, né? Conquanto um esteja na liderança, né? Mas ele, nesse colegiado aqui da liderança dele, né? Esse grupo de liderança que o ajuda, seria muito importante que ele tivesse esses líderes, né, essas pessoas dons nessas outras áreas, né? Porque a igreja ela tem digamos assim, ela está mais completa, né? O aperfeiçoamento dos santos, né, vai acontecer de maneira mais completa. Eu só não me lembro o texto, mas tem
no chamado de Paulo, o texto começa, não me lembro, diz que na igreja, não sei se era de Antioquia, tinha profeta, tinha... Atos. Né? Atos. Atos Aí, 13, que fala. Isso, lá no diz que na igreja tinha profeta, tinha... mestres. Isso, e Deus falou, apartai-me a Paulo. Então, você vê que numa igreja você tem, né? Quanto mais dessa liderança você tiver, melhor para a igreja. Tem uma outra questão, né? Se a gente não conseguir, que não é fácil, né, ter os 5 dons na igreja, saber o time correto, né, da sucessão, por exemplo. Se a gente tem um apóstolo, que ele é aquele desbravador, expansionista, chega no lugar e souber ali a transição certa fosse feita, por exemplo, para um evangelista, aí agora esse cara vai ganhar alma naquele lugar aberto, né, pelo apóstolo ali, que ele viu com a sua visão, ele montou o projeto, agora chega o evangelista. E o evangelista soubesse o time certo dele, disse, aqui já deu para mim, agora vem um mestre, um pastor, e eu vou evangelizar em outro lugar. Se a gente conseguisse esse time, né, da sucessão também, a igreja seria bem sucedida. Legal, verdade, muito interessante. Ia ter um trabalho consolidado, né? Bom, mas vamos agora para o mais conhecido de todos da lista, que é o pastor. Que inclusive muita gente confunde, né, esse pastor da lista aqui, que é um dom, né, aqui nós estamos falando de dom, com o título pastor que os líderes das nossas igrejas possuem. Então, acho que a primeira coisa é essa distinção, né? Mas, pastor Adailson, o que é esse dom de pastor? Como entender, como que é uma pessoa que possui esse dom? Esse dom é dado por Deus, não é? Essa pessoa dom, ela recebe a capacidade de cuidar de outras pessoas, né? Porque o que a gente já falou aqui, você tem lá desde o início, né? Do apóstolo, agora o evangelista, você tem o mestre, ensinou o evangelho para ele, mas ainda tem a vida cristã, você tem a vida que se dá no dia a dia. E é aí que Deus ele deu para a igreja essa pessoa dom com essa capacidade de cuidar. Porque na Bíblia a característica do pastor é aquele que cuida, é aquele que guia, entendeu? É aquele que consola. Essa é a característica do pastor. E na comunidade você precisa dessa característica. Na comunidade você precisa do pastor, da figura do pastor, né, que vai cuidar, que vai conduzir, que vai guiar, certo? De uma maneira amorosa, de uma maneira carinhosa, certo? É aquela pessoa que sempre está pronta para te ouvir, para te acompanhar em todo momento, em todo instante, né? É aquilo que o José ainda comentou aqui, talvez o evangelista não tenha muito tato para tirar os carrapichos, né? Mas o pastor já tem, é o pastor que vai uma lã espessa, grossa daquela, ele que vai lá com todo cuidado, com todo carinho, né? E ele tira um por um. Então, Deus deu essa pessoa dom para a igreja, né? Para cuidar, né? Para cuidar de maneira carinhosa da comunidade. Mas também, a gente pode observar que uma igreja que ela é liderada por um pastor que tem esse dom, ela pode também, de repente, ser muito mimada, né? Porque é da característica do pastor ele pegar a ovelha, né? Ele cuidar da ovelha, ele ir atrás da ovelha, né? Possa ser que você tenha muito paternalismo, né? Paternalismo. Possa ser que você tenha também, de vez em quando, lá uns panos quentes aqui, uns panos quentes ali, né? Porque é natural desse dom o cuidado, é natural a atenção, é natural a preocupação, né? Dessa pessoa dom. Mas é extremamente importante, né? É extremamente importante porque ele conclui um ciclo também, né? Esse ciclo de liderança ministerial. E é altamente importante na igreja, né? A igreja precisa dessa figura pastoral. Eu tinha um professor que ele dizia que estômago de pastor, esse pastor aqui do dom é cemitério de frango e café, né? Porque realmente talvez uma das grandes marcas, né, dessa pessoa que tem o dom do pastor seja um ministério mesmo de visitação,
né? Ele tem mesmo essa disposição para estar com as pessoas e gastar horas e horas, de repente, ouvindo, né? E aí, enquanto isso, tomando um cafezinho, né? Mas ouvindo, né? Talvez assim, para o evangelista, para o apóstolo, né? Essa pessoa, ela fique agoniada, né? Essas 2, 3, 4 horas que eu fiquei aqui parado, ouvindo histórias e mais histórias, eu poderia estar fazendo isso, fazendo aquilo, mas para o pastor, não. Aquilo é o mais importante. Ele tem que estar ali, é a missão dele, ouvir aquela pessoa, ela quer desabafar, ela está sofrendo, ela precisa dessa pessoa ali, né? Então, realmente, quando a gente começa a olhar todos, né, essas pessoas dons, parece que elas se complementam, né? O ideal, né, é lógico que é difícil, né? O timing. É difícil ter todas ou o timing correto, né? É isso aí, ou o timing correto ou ter todas, né? Porque... Mas tem um pastor também que ele é muito conhecido também, que eu já li um texto dele, porque que ele entregou a igreja. Ele era líder de uma universidade, entregou a igreja, porque ele concluiu que pastorear, ter esse dom, não de congregar, não de estar inserido, mas ter o dom, ser o titular, o primeiro, para ouvir, para visitar, ele achou que não era o dom dele, né? E de fato, quando você olha para a história, ele é um grande mestre, né? Então, você tem isso também, né? A pessoa que é pastor, como você fez questão de separar aí já, o título que a gente dá na nossa denominação para o dom, né? Às vezes você pode ter o pastor titular de uma igreja que ele não tenha esse dom de pastorear, mas ele é um excelente mestre, mas ele pode ser um profeta, né? Mas ele pode ser um evangelista, né? E isso compensa, isso acaba compensando, né? É óbvio que a pessoa que está à frente da igreja, ela vai se esforçar para fazer tudo, né? Então, o cara é evangelista, mas ele vai se esforçar para visitar, ele vai se esforçar para ensinar, vai se esforçar para tentar fazer estratégia, né? Assim, porque você acaba tendo que correr atrás e se esforçar naquelas áreas, né? Que você não tem, de repente, assim, tanta aptidão, né? Então, se cerca de pessoas, né? Porque acaba o líder tendo que fazer... Se cercar de pessoas. Exatamente, porque você acaba tendo que fazer isso, né? Faz parte do ministério. Nós estamos falando da denominação, que dá o título de pastor, mas quando ela dá esse título de pastor para uma pessoa, né, meio que idealiza o que essa pessoa vai precisar fazer, né? Então, nem sempre essa pessoa tem liberdade para atuar simplesmente naquela área do dom, né, que ela tem. Então, ela vai quando a gente diz aqui que de repente o teu pastor tem o dom de evangelismo, nós estamos querendo dizer com isso, né, que de repente ele não vai fazer uma visita ou alguma coisa assim, mas é importante entender qual é o dom dele, né? Quando o pastor entende isso, quando a igreja entende isso, eu acho que ambos ganham, né? A gente tem na convenção algumas igrejas que elas têm lá o co-pastor, o presbítero, né? Que essa figura cai na graça da igreja de um jeito, né? Por quê? Porque ela tem esse dom, né? Escuta, ou acaba ajudando o pastor titular. Por quê? Porque você tem uma pessoa ali que vai fazer, que vai suprir. Quantas igrejas a gente passa, visita, que você tem essa figura lá, que você olha para ele e fala, rapaz, é um pastor, esse presbítero é um pastor, né? Por quê? E cai na graça da igreja. Então você tem numa igreja uma pessoa que consegue suprir essa demanda. Um dom né? extremamente necessário hoje em dia. Um mundo que a gente vive, as pessoas inspira cuidado, né? E nada melhor do que um bom pastor, né? Para cuidar de almas tão ansiosas, sedentas, né? Precisando de cuidado. É um dom extremamente necessário para os nossos dias. Né? E geralmente as pessoas que deixam mais saudades, né, nas igrejas, que o pessoal fica lembrando, aquele pastor, né? Geralmente são pessoas que tinham o dom do pastor mesmo, né? Ligados ao cuidado. Mas vamos ao último da lista, que é o mestre, né? O que como essa pessoa dom, né? Que Efésios 4:11 apresenta aí como mestre, né? Como é o ministério dessa pessoa. Antes eu gostaria de também fazer mais uma distinção, né? Porque
alguns eles entendem que pastor e mestre é a mesma coisa, devido a algumas questões do próprio original, né? Então, entre todo o personagem ali, o apóstolo e o profeta, por exemplo, nós temos uma conjunção, né, de, que vai distinguir um do outro. O apóstolo é totalmente diferente do outro. Quando a gente chega de pastor para mestre, não existe, né, essa conjunção que no original grego é de, mas está lá assim, kai, né? Porém, quando a gente olha para cá, também tem essa força, né, distintiva, tem essa força de adição, né, de adicionar um outro dom. Então, nós partimos desse princípio que são diferentes, né? Mas existe aqueles que acham, porque está muito próximo um do outro, porque de fato o pastor que é pastor, ele ensina, né? Ele não só cuida, mas ele ensina, e às vezes há essa confusão ali, mas a gente parte do princípio que são dons ou dons diferentes, o pastor e o mestre. E aí quando a gente olha para esse mestre, né, ele é aquele cara que consegue um aprofundamento bíblico gigantesco, né, de deixar as pessoas boca aberta. Ouvir um sermão de um mestre é uma verdadeira aula, né? Diz assim, parece que eu sentei numa cadeira de um curso de teologia hoje, de ouvir essa pessoa, porque o aprofundamento, ele traz uma clareza de questões difíceis bíblicas, né, que quando senta-se para ouvir um mestre, fica fácil de entender a Bíblia. Parece até que a Bíblia vira 3D na frente da gente, tão fácil, né? Que ele sabe explanar com uma maestria tão grande que muitos se admiram quando vê um mestre, de fato, explanando a palavra de Deus. Uma igreja, né, que é liderada por uma pessoa, um líder que tem esse dom, é uma igreja fundamentada na palavra. Ela é madura, biblicamente, né? Ela é concisa. Essa igreja, ela tem de ser apologética, né? Porque ela conhece a verdade, ela conhece a palavra, ela vai ter um amadurecimento, né, espiritual gigantesco, coisa que, como nós falamos, o evangelista, a igreja do evangelista, se não houver um mestre, ela vai ficar deficitária nessa área, mas com mestre não, ela vai se aprofundar mesmo, biblicamente, vai ser uma igreja que ela se apaixona e gosta da palavra de Deus. Só que tem também aquelas outras questões, como todos os outros, né? Se for só isso, né, uma igreja que só tenha mestre, ou que só tenha um dom, e esse dom seja o de mestre, nessa igreja ela tende a ficar um pouco árida. Essa igreja ela vai se tornar apologeta, ela vai se tornar intolerante, por parte, uma intolerância boa, como nós vamos ver em um Apocalipse, né? Jesus falando de uma certa igreja que não tolerava Jezabel e sua doutrina, a doutrina dos nicolaítas. Igreja onde tem mestre, né? não vai tolerar mesmo, mas corre esse risco de ficar tão intolerante, né? E árida que ela vai se tornar muito teórica, e aí a prática vai ficar deficitária, né? Na prática, a vivência do Evangelho pode ceder lugar somente à teoria, né? Então, tem que se tomar cuidado com isso, mas, assim como todos, né, por causa disso que a gente vai descartar esse dom, que é muito importante, e a igreja precisa, né, principalmente nos dias de hoje, a igreja que está sob ataque, né, dia e noite das mídias, precisa de mestres, né? A igreja ela já se safou no passado por causa de pessoas assim, né? Os chamados pais da igreja, quando nós vamos ver como Orígenes se levantando para defender a igreja que estava sob um ataque terrível, se levanta um mestre para defender a igreja. Hoje a igreja ela continua sendo atacada e ela continua necessitando de pessoas com esse dom, pessoas que
tenha a capacidade de extrair verdades bíblicas de uma maneira que fique clara para todo mundo, para se apegar às doutrinas bíblicas, à palavra de Deus, se tornar uma igreja que sabe defender a sua fé, né? Uma igreja que não vai com qualquer vento de doutrina e assim levar um legado, né, para a próxima geração, assim como chegou até nós por causa de mestres, né, como Orígenes, que defendeu a igreja no momento certo. É interessante porque quando você pega a história da igreja, você vai estudar patrologia ou patrística, você tem os pais apostólicos, aqueles que viram os apóstolos. Logo depois desses, vem os apologetas. Porque havia uma necessidade de explicar, né? Porque já que eles vão para a reunião deles e esse é meu corpo, que é partido por vós, então eles são comem carne, né? Humana e tal. São canibais. Isso, né? são canibais. E aí aparecem os apologetas. E logo depois, é interessante, porque logo depois dos apologetas, aparecem os teólogos, que são os doutores, como Santo Agostinho. Então, logo depois dos pais apostólicos, o que vem na igreja? Por uma necessidade daquela época. Esses dois grupos que podem ser entendidos como mestres, né? São os apologetas e os doutores, né? Que eles explicaram, né? Eles saíram no meio do império, para as pessoas cultas daquela época tal, eles explicaram o que era o cristianismo, né? O pessoal entendeu o que era o cristianismo. Então, você vê que logo na história da igreja houve essa demanda dos apologetas e dos doutores, né? Legal, muito bom. É muito interessante como essas pessoas dons realmente parece que é para usar uma expressão sua do início, uma engrenagem, né? Muito legal. Se complementam, né? Se complementam. Bom, é isso. Você que nos acompanhou até aqui, nós estamos chegando ao final do estudo de hoje. Pela graça de Deus, nós tivemos essa oportunidade de examinar Efésios 4:11, examinar esse texto e as pessoas dons apresentadas nesse texto. E agora, para a gente caminhar mesmo para o final, queria pedir para o pastor Adailson para que ele apresentasse um desafio final àqueles que estão nos acompanhando, né, até esse momento nesse programa. E na sequência, pastor Josias, por favor, ore por nós, apresente a vida daqueles que nos acompanham diante de Deus. Eu queria fazer a leitura de um versículo, que é do capítulo 4 de Efésios, que é o versículo a partir do 7. Diz assim, ó: E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando subiu ao alto, queria parar aqui. Então, o texto é claro em dizer que é Cristo que repartiu, que deu. São dons espirituais dados pelo próprio Deus para a igreja dele. E eu queria desafiar você a acreditar nisso e a buscar, de fato, a falar com Deus, a orar. Porque se Ele deu a igreja como um presente, se Ele repartiu a igreja como um presente, você pode ser o presente de Deus para a sua igreja. Você pode ser aquele irmão dom, ou como um profeta, ou como um evangelista, ou como aquele que vai ajudar o rebanho, pastoreando o rebanho. Então, eu queria te desafiar, né, a ser um dente dessa engrenagem, para que o texto que diz que Deus faz isso para o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, se concretize através da sua vida e através de você. Eu gostaria de orar por você, pela Igreja de Cristo, porque a Igreja de Cristo, ela necessita dessas pessoas. No início, o pastor Eleilton fez o desafio para você tentar se enxergar se você é uma pessoa dom desse, que pode ser um presente para a igreja. Se você se identificou, eu vou orar para que Deus mostre o caminho certo para você colocar esse seu dom em prática. Caso você seja um daqueles santos que não tem esse dom, mas deseja, Paulo fala que aquele que deseja o episcopado, uma excelente obra deseja. Então você pode sim desejar ser um líder da Igreja de Deus. A Igreja de Cristo precisa de líderes,
com esses dons. Então, se você desejar, se coloque diante de Deus nesse momento. Eu vou orar por sua vida, para que Deus te ajude a encontrar esse dom, a ser uma pessoa que vai servir aos santos, para que o ministério, a Igreja de Cristo, cresça. Então, vamos orar pela igreja e vamos orar por sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu me coloco diante de Ti como ministro do Teu Evangelho para orar por Tua igreja. Primeiro, agradecendo, Senhor, por tantos homens e mulheres que o Senhor levantou no passado e trouxeram a igreja até nós. E aqui estamos porque o Senhor nos concedeu essa capacidade, esses dons. Estamos à frente da Tua igreja, não somente nós aqui, eu, pastor Eleilton, pastor Adailson, mas muitos que nos assistem nesse momento estão nessa posição que o Senhor colocou para servir a Tua igreja, para o bom andamento da Tua obra. E eu agradeço por cada um, Pai, e peço uma bênção especial para que esses continuem desenvolvendo o seu dom, cumprindo a missão naquilo que foram chamados. Mas se porventura, Pai, existe alguém nos acompanhando no seu lar, na sua casa, que ainda não tem nenhum desses dons, que deseja servir, que deseja o episcopado, Pai, ela se coloca diante de Ti nesse momento, porque ela tem um desejo ardente de servir a Tua igreja no local em que o Senhor desejar, pois é o Espírito Santo que distribui a cada um segundo a vontade dEle. E essas pessoas estão se colocando diante de Ti nesse momento, Pai, para ser cooperadores da Tua obra. Eu também uno a minha fé junto com a deles. Apresento essas vidas diante de Ti, para que o Teu Santo Espírito possa capacitá-los com os dons necessários para ajudar a igreja. E assim como a igreja veio até aqui, possamos levar adiante a próximas gerações, cuidando da Tua igreja, a igreja que Teu Filho morreu por ela. Por isso, Pai, é em nome do Senhor Jesus que eu Te peço, abençoa a Tua igreja, abençoe os líderes da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Obrigado, pastor Josias, obrigado, pastor Adailson. Foi um papo muito importante e muito edificante. Obrigado você que nos acompanhou até aqui no programa Texto e Contexto. Nós louvamos a Deus por sua vida e na próxima semana vamos continuar falando a respeito do Espírito Santo e vamos concluir essa temporada de estudo sobre o Espírito, falando sobre o fruto do Espírito. Mas antes de terminar esse programa, eu queria fazer um convite, um desafio para você. Antes de você sair das redes, se você ainda não acessou o hot site da Conferência UMA, eu queria que você fizesse isso agora. Acesse o seguinte endereço, conferenciauma.org. A Conferência UMA 2020 vai acontecer dos dias 26 ao dia 28 de novembro. Todos os anos, durante a Assembleia Geral, já há algum tempo, acontecia alguns congressos, aconteceu ultimamente o Congresso de Educação, Congresso de Missão. Havia um tempo durante a Assembleia Geral que acontecia no mês de novembro para reflexão. E esse ano, como a Assembleia também será no ambiente online, nós decidimos fazer também a conferência no ambiente online, 100% online. Então você, de todo o Brasil, de todo lugar onde nos acompanha, você vai poder participar da conferência desse ano. Então, UMA, você já sabe, é a sigla Unidade, Missão e Avivamento, que representa os valores da nossa denominação, e nós criamos esse espaço, que é a Conferência UMA, para refletir sobre temas importantes para a liderança e para a atuação da igreja no nosso tempo. Então acesse lá, conferenciauma.org, confira a programação, confira os preletores e faça agora mesmo a sua inscrição para juntos participarmos desse importante espaço de reflexão da Igreja do Senhor Jesus Cristo. É isso, que Deus te abençoe e até a próxima semana, no nome de Jesus.